Quando Jeremias profetizou, ele foi contemporâneo de outros profetas do Antigo Testamento? Vamos conversar a esse respeito nesta mensagem e meditar sobre a questão do erro, do pecado, da punição e qual a forma de mudar esse caminho. Começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Estamos aqui para conversar a respeito do livro de Jeremias. Esta é a segunda mensagem que nós temos para conversar a respeito desse livro da Bíblia. E isso é conversa realmente porque você pode participar desse bate-papo através do espaço de comentários. Lá você pode enviar o seu testemunho, as suas observações e, claro, fazer a sua pergunta, e nós podemos assim conversar mais a respeito do livro do profeta Jeremias. Nós vamos começar conversando a respeito da data em que o livro pode ter sido escrito. Possivelmente o livro de Jeremias foi sendo escrito ao longo do período profético, do trabalho, do tempo que Jeremias profetizou em Judá. Então, ele profetizou, o próprio livro diz isso, durante o tempo dos reis Josias, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. O texto, então, ele foi sendo confeccionado durante esse tempo, quer pelo próprio Jeremias, que pode ter escrito algumas coisas, ou até mesmo por Baruque, aquele que nós vemos no próprio texto do livro, que Jeremias chamava para escrever algumas coisas. Ele pode ter escrito outras coisas mais, escrito também os textos do livro de Jeremias propriamente dito. E quem sabe até Baruque possa ter dado ponto final a respeito desse livro depois da morte de Jeremias. Eu acho pouco provável que tenha acontecido isso, mas não é impossível. Então, ou Jeremias escreveu uma parte e Baruque escreveu outra, mas de qualquer forma Baruque escreveu apenas porque Jeremias o chamou a escrever, não foi porque ele quis contar essa história simplesmente, mas porque Jeremias o chamou a escrever. Pelo menos nós vemos isso durante o texto do profeta Jeremias. Baruque não teria escrito por conta própria, teria escrito porque Jeremias o chamou a escrever e até ditou algumas coisas para que Baruque escrevesse. Ainda que Baruque tivesse escrito com base na história do profeta Jeremias, seria mais ou menos a mesma ideia do Pentateuco, em que Moisés é considerado o autor, mas ele não escreveu todas as coisas necessariamente, ele apenas deixou muita coisa encaminhada, e aí quem elaborou os textos finais fez com base em textos que já existiam, foi buscando mais informações, aprimorando, buscando as informações ainda que existia por conta da tradição oral e essa coisa toda, quem contava histórias e tudo mais. Então Moisés é tido como autor, mesmo que ele não tenha colocado o ponto final no texto. No caso de Jeremias ainda seria um pouquinho mais avançada essa ideia da autoria de Jeremias, mesmo que Baruque ou outra pessoa tenha escrito, porque no caso de Jeremias ter ditado para Baruque, ele próprio fez a recomendação de que ele deveria escrever. Então, Jeremias é o autor do seu livro. Isso é muito pouco questionado em estudos, em livros de estudo, em quem faz estudo realmente a respeito dos textos bíblicos. O período do profeta Jeremias, enquanto profeta, o chamado dele possivelmente aconteceu em 626 a.C., e ele segue como profeta até pouco depois da queda de Jerusalém, durante um tempo depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., sempre datas aproximadas, cálculos aproximados para chegar até essas datas. Então, o tempo do livro é esse, desde o chamado em 626, mais ou menos, antes de Cristo, até a queda de Jerusalém. Ou melhor, um pouco depois da queda de Jerusalém, porque ele ainda continuou no seu ministério profético, mas um pouco depois, mas sem termos a data exata, a mais aproximada do fim do ministério dele. A data mais próxima que temos é a queda de Jerusalém. Então foi um pouco depois disso que ele deixou de ser profeta, possivelmente já com sua morte, quando eles vão para o Egito, mesmo que Jeremias tenha dito para que não fossem para o Egito, ele acaba tendo que ir junto com aqueles que queriam ir e contrariaram a própria profecia de Jeremias. O profeta Jeremias, para situarmos no período histórico em que as coisas aconteceram, ele foi contemporâneo de Sofonias. Sofonias era um pouco mais velho, ele veio um pouco antes de Jeremias, mas há uma proximidade. Ele esteve
também com Abacuque e Obadias. Era mais ou menos o mesmo tempo em que eles profetizavam, eles estavam agindo mais ou menos no mesmo tempo. E também Jeremias acaba sendo contemporâneo de Ezequiel, mas Ezequiel já mais jovem, porque Ezequiel foi para o exílio numa das vezes que Babilônia veio até Jerusalém, até Judá. Babilônia veio pelo menos 3 vezes, e só na terceira que derrubou o templo, o muro e essa coisa toda. Antes tentava ainda simplesmente dominar e definir quem comandava e cobrar tributos. E já levou alguns deportados nas outras vezes que veio, nessas outras 2 vezes anteriores, antes da terceira que derrubou tudo em 586 a.C. Ezequiel foi numa dessas levas anteriores, antes ainda da queda de Jerusalém. Ezequiel vai ter a revelação da queda de Jerusalém já na Babilônia, já durante o exílio. E ele é também um contemporâneo de Jeremias, só que mais novo, e já vai fazer a profecia lá na Babilônia durante o tempo do cativeiro babilônico. Como Moisés fez, Jeremias também fez. Ele questionou ao Senhor a respeito da sua própria habilidade de desenvolver o chamado para o qual estava recebendo a orientação do Senhor para ir por aquele caminho desempenhando o trabalho que o Senhor queria. Parece que Salomão faz um pouco isso, de uma forma um pouco diferente, mas mais ou menos na mesma linha. Não era simplesmente uma forma de se dizer incapacitado para o trabalho. Claro, também tem isso, dizer que não conseguia, entendia que não tinha condições de fazer. Mas é mais também uma forma de dizer, Senhor, eu quero ter certeza que o chamado é seu, então o Senhor vai ter que agir de forma sobrenatural. Eu de mim mesmo não posso fazer isso, mas se as coisas acontecerem, vai se confirmar que o Senhor chamou. Era mais ou menos essa a dinâmica. Além de se dizer incapacitado, reconhecer a sua impossibilidade pessoal de fazer o trabalho por conta própria, também dizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja agindo. E se as coisas realmente acontecerem, isso vai confirmar o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Jeremias, quando questiona esse seu chamado, se ele teria capacidade de desenvolver esse trabalho, ele está dizendo isso também ao Senhor, como possivelmente Moisés fez, e de alguma forma um pouco diferente, mas também Salomão e tantos outros que nós podemos ver na Bíblia, questionando a possibilidade de fazer o trabalho. Era uma forma de dizer, Senhor, eu não posso. Mas se as coisas acontecerem e o Senhor realmente quer, é porque eu tenho certeza. Aí eu vou ter certeza que o Senhor me chamou para esse trabalho. O profeta Jeremias convoca o povo para o arrependimento, para buscar a vontade do Senhor, para que seja evitado o julgamento que se aproximava, o exílio que se aproximava, até o momento em que já não tinha mais jeito. E aí então ele tem que dizer, não tem jeito, vai acontecer. Mas aí o povo não acreditava antes, quando ele tentava chamar ao arrependimento, e não acreditava depois, quando ele disse não tem mais jeito. O povo achava que as coisas seriam diferentes, que Jeremias estava exagerando, que o Senhor ia cuidar de outra forma. No fim, o Senhor confirmou aquilo que Jeremias estava dizendo, porque o Senhor tinha chamado Jeremias a dizer, e as coisas aconteceram como Jeremias falou. E apesar de muitos esperarem ajuda até mesmo do Egito, que acabou se tornando uma nação, ainda era poderosa, e de repente a Babilônia já começou a colocar o Egito numa situação mais delicada, então não tinha como o Egito ajudar naquele momento. O exílio se tornou real e eles foram para a Babilônia, foram levados para lá, Jerusalém é destruída, mesmo quando o povo achava que não iria acontecer, acabou acontecendo de fato, porque era realmente algo da parte do Senhor, e Jeremias não falava de si próprio, nem da sua própria vontade, mas falava daquilo que o Senhor revelava para ele. E aí ele também deixa claro na sua mensagem que Judá mereceu ir por esse caminho, que tinha feito coisas erradas e se afastou da vontade do Senhor. E mais que isso, o Senhor, ele orientou quais seriam os principais erros cometidos, entre eles o principal, por dizermos dessa forma, seria a idolatria, seria não ter o Senhor como único e suficiente, não ter, adorar somente ao Senhor, seu Deus. O povo tinha outras, o texto mostra isso, que o povo tinha outras formas de adoração, outros encaminhamentos nesse sentido, e Jeremias deixa claro, isso foi um erro, isso foi um dos caminhos que fez com que o povo seguisse para o exílio. Agora, da mesma forma que Jeremias deixa claro que o cativeiro é inevitável, ele também diz
que há esperança. Ele deixa claro que se o povo se arrepender, vai voltar para casa e que vai chegar o momento em que o Senhor vai, no devido tempo, trazer o povo de volta para viver naquele lugar que o Senhor tinha dado para eles. Não era uma situação definitiva. Haveria até mesmo uma nova aliança, como lemos em Jeremias 31, versículos de 31 a 34. Então a mensagem do profeta não falava apenas do cativeiro e da punição. Falava sim que isso era inevitável, dizia a razão por que isso iria acontecer, mas também dizia que o povo poderia voltar no devido tempo para sua casa e que Jerusalém seria restaurada e era necessário voltar buscando a vontade do Senhor, vivendo o que o Senhor tinha como orientação para desfrutar das grandes bênçãos da parte dele. O Senhor nos chama, então, para vivermos de acordo com a sua vontade. Quando nós desobedecemos, quando vamos contra o caminho da vontade do Senhor, podemos ter punição. Também podemos passar por problemas simplesmente porque o Senhor tem um plano. Quem pecou, foi ele ou foram os seus pais, para que ele nascesse cego, como vemos naquele diálogo lá no Evangelho de João, no capítulo 9. E Jesus diz assim, não foi nem ele nem seus pais, é assim para que manifeste-se a glória de Deus. Então, às vezes, nós passamos por situações porque temos pecado, e aí passamos por dificuldades. Mas também passamos por situações porque é plano do Senhor, porque o Senhor tem um propósito com tudo aquilo. Como foi com Jó, por exemplo. O Senhor tem seus planos, tem os seus encaminhamentos e podemos então passar por essas situações. Quando é por questão de pecado, quando nós precisamos rever o nosso caminho, a boa nova é que há salvação, é que há a possibilidade do arrependimento e de ir na direção da vontade do Senhor e viver essa grandiosidade do poder de Deus, sentir a presença do Senhor e viver as coisas de acordo com a vontade dele. A boa nova é que nós podemos desfrutar da bênção do Senhor quando nós buscamos arrependidos e deixamos o caminho errado. Então nós tenhamos, de fato, a lembrança disso, que a punição está de fato posta, que é um caminho para o qual nós estamos indo se não tomarmos cuidado. Mas quando nós nos arrependemos e buscamos a vontade do Senhor, nós podemos desfrutar da bênção e do cuidado dele em todos os momentos, até mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade que todas as pessoas passam. Mesmo nesses momentos nós podemos desfrutar do cuidado e da bênção do Senhor. Então, a boa nova é que há perdão, é que nós podemos buscar no Senhor a salvação. Ainda que haja um caminho que leve para a perdição, a boa nova é que há salvação em Jesus, que nós temos a experiência de ter essa salvação a partir da busca da vontade do Senhor e com arrependimento. Que nós tenhamos isso nas nossas mensagens, que não deixemos de dizer, como Jeremias, das coisas que estão erradas, mas mais que isso, que nós possamos avançar dizendo, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de buscar a vontade do Senhor e deixar esse caminho de punição. Que nós possamos anunciar para as pessoas isso, que nós estejamos indo no caminho que leva até Deus através de Jesus e que possamos anunciar às pessoas, olha, o caminho da perdição está posto, mas há boa nova, há salvação. Arrependa-se e creia no Senhor para que possa desfrutar das grandes bênçãos dele. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.